Olá, hoje estou aqui no laboratório de cromatografia do NCQP LabPetro UFS. Esse laboratório é composto por 5 cromatógrafos, desses 5, dos quais 3 são utilizados para análise de petróleo. Então este é utilizado para analisar parafinas em petróleo, mas aqui à esquerda temos outros 2 que não são utilizados para ensaio em petróleo, e aqui ao fundo temos outros 2 cromatógrafos. Esse aqui é um cromatógrafo bidimensional, então ele possui 2 colunas, ele faz a separação de compostos de forma polar e outra apolar. Então ele é composto de 2 colunas cromatográficas. Então dá para mostrar que essa primeira coluna é uma coluna apolar de 30 metros. Logo aqui acima ele possui uma outra coluna menor de 1,5 m, mas uma coluna com a fase interna polar. Então este cromatógrafo ele não analisa petróleo bruto, mas sim frações de petróleo. Então eu posso analisar, fazer a separação, identificação da fração de saturados e também da fração de aromáticos, onde esses compostos possuem um ponto de ebulição ali girando até em torno de 300 graus Celsius. E de maior interesse para nós é esse cromatógrafo, que é chamado de SINDIS. Esse sim é um cromatógrafo que analisa petróleo bruto. Esse equipamento é utilizado para simular uma destilação de petróleo. Então por isso o nome SINDIS, né? Simulation Distillation, ou seja, uma destilação simulada de petróleo. Então esse equipamento ele possui uma coluna que suporta uma temperatura do forno de até 435 graus Celsius e devido à baixa pressão ele equivale a uma temperatura equivalente até 720 graus Celsius. Vou abrir o forno. Então observe que esta coluna é bem diferente da coluna mostrada anteriormente. Essa coluna, a do cromatógrafo bidimensional, é uma coluna de sílica fundida, enquanto esse aqui é uma coluna de aço, uma coluna menor também de 5 metros, enquanto do cromatógrafo bidimensional é uma coluna de 30 metros de sílica fundida. Então aqui eu tenho a parte onde a amostra, quando ela sai do injetor, então ela percorre toda a coluna. Então eu tenho essa coluna de 5 metros, percorre toda a coluna. Aqui vai havendo a separação dos componentes da minha amostra e em seguida ela vai para o detector. Esse detector é um detector de ionização de chama, onde aqui a amostra é queimada e os íons formados é detectado e julgado para o computador. No SINDIS, o sistema de injeção da amostra ele é feito por esta agulha. Ele é feito de forma automática por essa agulha. Tem uma outra agulha que eu vou mostrar aqui. Então esta é a agulha. Uma agulha que suporta até, vamos ver aqui, até 5 ml. Ela tem esse volume maior, até mesmo para lavar o vaio e também fazer análise de branco. Então nós temos esta seringa. Ele é automático, então as amostras, o solvente, o branco, a calibração, todas são colocadas nestes vaios. Então esses vaios com capacidade de até 1,5 ml. Então aqui eu coloco a minha amostra de petróleo. Esse carrossel ele suporta até 8 amostras. Então posso fazer uma programação de até 8 amostras. A seringa de forma automática fura e faz a injeção da amostra, né, no injetor. E a partir daí a amostra ela passa por toda a minha coluna e vai até ao detector. E como nós vimos ali, existe uma grande diferença entre as colunas cromatográficas. Então vejam só, vou mostrar aqui, essa aqui é uma coluna do SINDIS, uma coluna de aço de 5 metros, e aqui ao lado colocar uma coluna de sílica fundida de 30 metros. Vou dar um take, olha, vejam só a diferença. Então observe, a coluna do SINDIS, o calibre dela é muito maior, ele é muito mais grosso do que a utilizada, por exemplo, a análise de produtos naturais, e também ela é muito menor. Ela é menor para suportar maiores temperaturas.
Na literatura também há relatos de colunas para o Sindis, utilizando não a de 5 metros, mas sim uma coluna de 10 metros para aumentar a separação dos componentes do petróleo. Nos ensaios pelo Sindis, ele analisa tanto o petróleo bruto, pode ser óleo leve, intermediário ou petróleo pesado, e também analisa o resíduo atmosférico, o RAT, e também o resíduo a vácuo, o RAV. Até mesmo para a construção de uma curva PEV verdadeira, o resíduo a vácuo que sobra da destilação a pressão reduzida, ou destilação a vácuo, é levado para um equipamento desse, para um Sindis, para analisar esse resíduo a vácuo. E a partir daí é construído a parte final da curva PEV. Outro ponto importante a se lembrar é que, devido às próprias condições da fase interna da coluna cromatográfica, a minha amostra de petróleo que eu estou analisando não pode conter água nem sais. A água pode interagir com a fase estacionária do revestimento interno da minha coluna, prejudicando a eficiência da coluna.